Aqueles que trouxeram sua Bíblia, por gentileza, abra no Salmo 103. Estaremos estudando este Salmo nesta manhã, Salmo 103. E como suporte, estaremos utilizando também a nossa revista, na edição de número 7. Edição de número 7, estudaremos o Salmo 103. A nossa edição diz da seguinte forma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O textuário diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. A verdade prática diz da seguinte forma: Deus deve reinar em todas as áreas de nossas vidas. Por favor, vamos fazer a leitura responsiva nesta manhã? Eu leio o primeiro, você lê o segundo, e assim sucessivamente. Salmo 113, verso 1, diz assim: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quem perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus atos aos filhos de Israel. Ele não repreenderá sempre, nem guardará sua ira para sempre. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu deleite. Deus, fala aos nossos corações, mais uma vez, e glorifica o teu nome, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos com sua Bíblia aberta, com o seu coração mais aberto ainda, e vamos estudar um pouquinho mais sobre essa porção da palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos diante de uma celebração pelos feitos de Deus. Celebração pelos feitos de Deus. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu faço algumas perguntas a vocês. Primeira, o que mais alegra a nossa alma? O que mais te traz felicidade? O que faz com que você se sinta de fato alegre? Serão coisas materiais, como um bom trabalho, o teu intelecto, um bom estudo, um elogio por alguma coisa que você faz? Ou serão as tuas relações? O quão você é bom como um pai, como uma mãe, um bom filho, um bom amigo, ou algo do tipo? O que te faz
com que o teu coração se alegre, a ponto de te deixar feliz, alegrar a tua alma. A segunda pergunta que eu faço é: quanto estamos satisfeitos em Deus? Porque para o salmista Davi, a pergunta mais importante é esta: o quanto eu estou satisfeito em Deus? E perguntar e falar sobre satisfação é de suma importância, porque nós vivemos em uma geração, na verdade isso é mais aflorado hoje, em que as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que têm. Parece que a cada vez que nós alcançamos aquilo que nós queremos, parece que a felicidade está 2 passos à frente. E parece que a satisfação nunca é plena em nosso ser. E é por isso que a segunda pergunta é a mais importante que eu faço a você: o quanto nós estamos satisfeitos em Deus? Essa é a pergunta mais importante que o salmista vai evidenciar aqui nesse Salmo 103. Mas antes de entrar mais uma vez, eu vou contextualizar para vocês o que está acontecendo aqui. Nós estamos diante de um salmo em que faz parte de um conjunto. Nós podemos avaliar os salmos em blocos. E estamos aqui em um bloco que vai do 101 ao 110, o que podemos chamar de mini saltérios, que são salmos que juntos vão celebrar a bondade, a fidelidade de Deus para com a criação no aspecto geral, para com o seu povo de Israel no aspecto geral também, ou de forma individual. Agora, o Salmo 103 é um salmo que ele é muito interessante, por quê? Porque ele, de alguma forma, ele comporta todos esses 3 aspectos que nós acabamos de evidenciar. Nós acabamos de ler e podemos dividir também em 3 pontos, e é isso que vai nortear toda a nossa aula de hoje. Primeiro ponto: a celebração da bondade e da fidelidade de Deus no aspecto individual do salmista, que vai do verso 1 ao verso 5. Depois, no aspecto coletivo para o povo de Israel, que vai celebrar agora, que vai do verso 6 ao verso 19. E por último, vamos ter uma celebração, um louvor por toda a criação que há nesse universo, que nós temos do versículo 20 ao versículo 22. É mais ou menos como se nós tivéssemos um grande coral, e o salmista começa como se fosse o solista desse coral. Então o salmista começa solando, sozinho, a sua parte, cantando o seu louvor. Logo depois, todo o coral começa a louvar, que significa todo o povo de Israel. E logo depois a música ela é tão envolvente que toda a nossa igreja começa a cantar esse mesmo louvor. Preste bastante atenção, porque são nesses 3 aspectos que nós iremos caminhar nesta manhã para entendermos essa celebração a Deus: o solista, o coral e toda a igreja louvando a esse Deus. Primeiro, nós começamos com o que a literatura vai chamar de solilóquio. Solilóquio é um recurso estilístico que alguns poetas, alguns cantores vão utilizar ao dissertar, ao escrever um poema, ao escrever uma canção. Estevão, o que é um solilóquio? É uma conversa consigo mesmo. Toda vez que você lê um texto em que há uma conversa consigo mesmo, isso é um solilóquio. Então, quando o salmista fala assim: ó minha alma, você que está dentro de mim, ó minha psique, minhas emoções, Estevão, Davi, o seu nome, quando você conversa consigo mesmo, escrito em uma canção e um poema, isso é um solilóquio. A primeira parte, então, evidencia esse solilóquio de um devedor esquecido. É por isso que ele começa falando que: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Essa expressão hebraica, minha alma, é a forma em que os hebreus utilizam para falar aquilo que tem mais íntimo do meu coração, o meu psicológico, as minhas emoções. Ele está falando: tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Ele vai evidenciar essa minha alma para evidenciar esse aspecto específico. Agora, quando ele fala bendiga, bendizer, significa fale coisas boas, se glorie, exalte, exulte. Só que ele evidencia só nesses 2 primeiros versículos aqui, nesses 2 primeiros versos, 3 vezes. E essa intensidade vai mostrar de alguma forma que ele tem uma reprovação de sua indolência. Ora, o salmista sabe que ele é ser humano igual eu a você. E comumente nós falamos ou escutamos pessoas falando assim: eu não lembro nem o que eu comi ontem, que dirá o que eu fiz semana passada.
O salmista tem essa noção e sabe que se ele não ficar rememorando as coisas boas que Deus fez para ele, ele vai cair no esquecimento. E por saber disso, que ele fala para a sua própria alma: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga, e tudo que há em mim, glorifique e bendiga o seu santo nome. Bendiga, porque o verso 2 vai dizer: bendiga ao Senhor a minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque ele sabe que a partir do momento em que nós esquecemos dos benefícios que Deus fez para conosco, nós começamos a se afastar um pouquinho mais, passamos a não ter mais palavras de gratidão e, consequentemente, nos afastamos do nosso Deus. Se você não lembra disso, é só você relembrar o que 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, vai evidenciar acerca do rei Ezequias, em que o rei Ezequias não se lembrou dos benefícios de Deus, e por não se lembrar dos seus benefícios, ele se exaltou em seu coração, e aconteceu o que aconteceu com ele. O salmista, por ter isso em mente, lhe diz: não esqueça, minha alma, não esqueça minha mente, não esqueça as minhas emoções, de tudo de bom o que o Senhor fez para ti. Aí alguém pode perguntar: mas o que o Senhor fez para ele? Não é muito pessoal? De fato é pessoal. Um testemunho é pessoal. Mas o salmista responde o que é mais importante para ele não esquecer do que o Senhor fez por ele. Ele começa dizendo no verso 3: pois é Ele quem perdoa os teus pecados. Estevão, por que o salmista ele começa falando que um dos benefícios é ter perdão de pecado? Ora, irmãos, porque de fato esse é o início de tudo, e é isso que traz como consequência todos os demais benefícios. Na verdade, é a reconciliação com Deus, que é dela que vai fluir todas as demais bênçãos. Sinto te informar, às vezes nós viemos à igreja falando: eu vou atrás da minha bênção. Beleza, bacana, Deus tem bênção para a gente, é verdade. Mas o primeiro fator que nós temos é a nossa reconciliação com Ele, perdão desses pecados, e é através disso que vem as demais bênçãos. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então o salmista começa com isso, porque ele sabe a importância de se reconhecer como pecador, mas um pecador perdoado. Aí eu vou te lembrar, porque às vezes a gente acha que a gente já está muito santo, às vezes a gente acha que a gente não é pecador, às vezes a gente acha que a gente já está muito num patamar de santidade, que a gente não precisa mais rememorar o tempo de nossa escravidão como pecador. Eu acho lindo porque o apóstolo Paulo, em Romanos, ele consegue sintetizar a teologia de uma forma sistemática para evidenciar quem é o ser humano. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele começa dando uma notícia que diz assim: não há um justo sequer, não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo começa com uma notícia ruim, e ele reforça dizendo, no versículo 23 do capítulo 3, assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A notícia ainda piora, porque ele vai para o capítulo 6, versículo 23 e diz: porque o salário do pecado é a morte. Ele começa falando: não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E além disso, como salário desse pecado que todos têm, é a morte. A notícia é evidenciada desta forma. E irmãos, essa é a porção nebulosa que Paulo começa evidenciando. E eu também sinto te informar, mas se você não é crente, a tua história acaba aqui. Se você não se reconciliou com Cristo, a tua história acaba exatamente aqui. O salário do pecado é a morte, ponto final. Só que para você que é cristão, existe uma palavra de esperança. Estevão, qual é essa palavra de esperança? Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aparece uma palavra de esperança,
Estevão, e como é que eu posso me beneficiar disto? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Estevão, como é que eu vou expressar essa fé? Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estevão, e qual é a consequência disso? Qual é o resultado disso? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O salmista está falando que é importante relembrar isso, que eu era pecador, no aspecto de ser injusto e receber como salário a morte, mas Deus tem uma palavra de salvação, porque Ele perdoa os nossos pecados. Então, primeiro, minha alma, lembre-se deste benefício. Primeiro aspecto, então, que nós temos é lembrar dos seus benefícios, porque temos um Deus que perdoa os nossos pecados, e também perdoa as nossas enfermidades. Embora em muitos contextos a enfermidade aqui é relacionada também com o pecado, você vai lembrar de lepra, mas nós podemos evidenciar também, como a nossa revista nos mostra, na perspectiva do pecado e das doenças e enfermidades no aspecto geral. E por que não falar também de doenças no aspecto psicológicos? É Ele quem perdoa os teus pecados e te cura das tuas enfermidades. Ele começa falando que o perdão do pecado é o principal, mas também nós temos um Deus que perdoa pecado, mas se preocupa com a tua integridade física, psicológica, emocional, física e também espiritual. Então nós temos um Deus que também de alguma forma já te trouxe livramento através de cura de enfermidades. Minha alma, lembre-se disso. Ele continua dizendo também que Ele resgata da sepultura e nos coroa com bondade e misericórdia. Resgate da sepultura, estava à beira da morte, situação difícil, calamitosa, conflituosa, mas houve um Deus que me livrou também. Quem falou isso aqui, Estevão? Quem falou isso aqui foi Davi. Davi em certo momento enfrentou Golias. Irmãos, pela perspectiva lógica não vai dar certo, vai dar ruim para Davi, mas teve um Deus que o livrou da sepultura. Davi, quem está atrás de ti é o grande rei Saul. Não dá certo, ele tem grande exército, ele é poderoso, mas tem um Deus que livrou Davi da sepultura. Eu estou falando, minha alma, lembre-se de que existe um Deus que em algum momento te livrou também da tua sepultura. Lembre-se disso, minha alma, lembre-se disso, porque é um Deus que te coroa de bondade e misericórdia. A verdade é que a bondade e a misericórdia é o que vai amparar e ser o ponto áureo aqui de toda essa perspectiva a ser apresentada, porque isso se repete no versículo 4, verso 8, 11, 13 e 17. Verso 4 acabamos de ler. Verso 8 diz: o Senhor é misericordioso e gracioso. Verso 11 diz: assim é grande a sua misericórdia. Verso 13 diz: um pai que se compadece dos seus filhos, assim é o Senhor que se compadece, eu tenho misericórdia daquele que os teme. Verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Portanto, o salmista está falando o seguinte: não é pelo meu mérito, não é pela minha autoconvicção, não é pelo que está dentro de mim que eu posso ser salvo, mas é pela misericórdia do Senhor que se estende de eternidade em eternidade. Mas temos aqui uma voz que é individual. Agora vai para Israel, o coro de Israel, verso 6 ao verso 19. Entre o verso 6 e o verso 19, nós vamos ter um louvor de perdão, verso 7 ao 12, e vamos ter um cuidado com as criaturas que são mortais, porque Deus se relaciona conosco como nós somos, meros seres humanos mortais, que vai do verso 13 ao verso 18. E o verso 6 e 19, Estevão, é como se fosse uma moldura para falar do domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Perceba que no verso 7, o salmista traz à memória Moisés e o povo israelita. E quando nós falamos em Moisés e povo israelita, nós nos lembramos de quê? De Êxodo.
Quando nós falamos de Êxodo, nós lembramos que tem um povo que Deus libertou da escravidão, Deus levou Moisés ao monte, deu escritos para Moisés. Quando Moisés volta, o povo está o quê? Adorando o bezerro de ouro. E é esse povo que traz Deus de uma forma rápida. É essa história que nos traz a memória quando ele trata aqui. É como se tivesse alguém agora recém-casado. E no primeiro ano de recém-casado, um dos envolvidos no matrimônio trai. O que faríamos? Talvez nós nos separaríamos. Talvez nós ficaríamos com raiva, magoados, tristes, irados. Mas Deus não. Deus, ele diz assim, verso 8: o Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Isso é maravilhoso, irmãos. Até porque o Senhor é esse Deus que, embora o povo tivesse traído, ele retribuiu com misericórdia, com amor, com paciência e com grandiosa graça para com o seu povo. Estevão, e o que mais? Tudo bem. O salmista, quando faltam palavras para argumentar e querer mostrar para o povo o tamanho do amor de Deus e a sua misericórdia e a sua graça, ele começa a trazer imagens, figuras. Verso 11: pois assim como o céu está bem longe, bem acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ele está falando, assim como é distante o céu da terra, assim também é a misericórdia de Deus. Assim é o que Deus faz para te afastar das tuas transgressões, que Ele sabe que você cometeu, mas Deus joga lá para cima, e um fica aqui para baixo, um fica para o norte, outro fica para o sul, porque essa é a tamanha misericórdia de Deus. Deus, Ele é desta forma. Deus sabe também que nós somos meros mortais. Como assim, Estevão? Verso 13 ao verso 16 diz para nós: assim como um pai se compadece do filho, assim também é Deus. Ou seja, irmãos, Deus sabe que a forma que Ele externa a sua misericórdia para conosco é porque Ele reconhece a nossa miséria como ser humano. Nossa vida é curta, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nem o ar que nós respiramos, nós não pagamos nem 10 centavos para correr disso. Deus é todo poderoso e é Ele que orquestra tudo, e é por causa dessa nossa pequenez, dessa nossa miséria de ser humano que nós somos, que Deus estende a sua misericórdia, porque Ele reconhece o quão pequenino e necessitados nós somos dEle. Quem é que pode ser alcançado pela misericórdia desse Deus? Alguém que reconhece a sua pequenez, alguém que reconhece que é pequeno, mas que tem um Deus que é grande e poderoso, e que é sobre tudo, e que é sobre todos, e que é soberano, e que pode fazer todas as coisas pelos seus. O segredo não está na autoconfiança, o segredo está em Deus, que é todo poderoso sobre tudo e sobre todos. Terceiro ponto, já falamos dele de forma individual louvando, já falamos do grande coral de Israel, agora temos todos louvando, porque o solista agora vira um regente e convoca todas as criaturas a louvarem ao Senhor. Verso 20 e ao verso 22. Bendize ao Senhor, vós seus anjos, que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que exultais o seu deleite. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Todos louve ao Senhor, é o que o salmista está falando. Todos louvem ao Senhor, todas as criaturas louvem ao Senhor. Você que tem fôlego, louve ao Senhor. Anjos dos céus, louve ao Senhor. Pessoas na terra, louve ao Senhor. Seres aquáticos, louve ao Senhor. Todas as criaturas, louvem ao Senhor.
É um grande coral agora que nós temos. É por esse fator que o que nós fazemos aqui nesse local, não é um ato único, é um ato coletivo. Você não está louvando apenas para o templo central. Você não está louvando apenas para esta igreja. Você está se reunindo com um grande coral em todos os lugares para louvar e bendizer o Senhor. Por isso não cheguei tarde no culto. Por isso cheguei no horário. Não para o pastor falar parabéns, mas é porque você tem hora marcada para, desde o primeiro minuto, estar no grande coral desse universo para louvar o Senhor em todos os lugares. Irmãos, se Davi tinha motivos para glorificar a Deus, em que Jesus ainda não tinha nascido, que dirá nós, que já conhecemos que Deus enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós? Nós temos muito mais motivos para glorificar e exaltar a esse Deus. Estevam, mas eu estou em um grande coral, a minha voz não vai fazer falta. Faz sim. Em um grande coral, cada um tem a sua parte. Em uma grande orquestra, cada um tem a sua função. Embora estejamos em um grande coral, mesmo assim, cada voz tem algo a acrescentar. Cada um de nós tem um benefício para exaltar esse Deus. Todos nós temos o perdão do pecado, todos nós temos livramentos, mas eu posso ter uma bênção específica. Você tem outra, você tem outra. Você tem um livramento, você tem um ente querido que recebeu oração e foi liberto. Você tem alguém que foi curado, você tem uma porta que foi aberta, você tem alguém que foi salvo na sua família. Todos nós, como um grande coral, temos benefícios a evidenciar para esse Deus. Portanto, não limite a sua adoração, não limite o seu louvor, porque todos nós temos benefícios a exaltar a esse Deus. Por gentileza, levante as suas mãos aos céus, e se você tem motivos a bendizer a esse Deus, exalte ao Senhor, elogie ao Senhor porque Ele salvou a tua vida, glorifique ao Senhor porque Ele entregou o seu Filho naquela cruz, louve ao Senhor porque Ele é o Deus da tua salvação, bendiga ao Senhor porque Ele é o Deus desta igreja, glorifique ao Senhor. Se você tem fôlego, exalte a esse Deus todos os dias da tua vida, num grande coral que adora o Criador dos céus e da terra. Aplauda esse Deus em nome de Jesus.